dia! Mais um dia, mais uma terça-feira e nós estamos aqui. Bom dia, bom dia! Como que vocês estão? Mais uma semana que Deus preparou para nós. Nós estamos aqui na nossa live de terça-feira. Bom dia, bom dia! Bom dia, Kátia! Bom dia! Mais uma terça-feira, mais uma live, posicionamento para viver um novo tempo. E hoje nós vamos falar sobre como enfrentar o processo. Nossa vida é uma vida de processos, de fases, de níveis que nós vamos passando, que Deus vai nos permitindo enfrentar. E o segredo está como enfrentar esse processo, como enfrentar essas fases, como suportar. Já ouviu aquela frase? Só chega no propósito, só encontra o propósito quem suporta o processo, né? Sim, graças a Deus por este dia, pela misericórdia dele nos alcançar todas as manhãs. E nós estamos aqui em mais uma terça-feira. Bom, nós já vamos começar lendo a palavra do nosso Deus em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler, meditar na palavra do nosso Deus, e nós vamos entender mais um pouco sobre qual é a vontade de Deus, sobre qual é a direção de Deus para as nossas vidas, como que Deus nos quer ver posicionadas diante do novo que Ele tem para nós, como que nós precisamos estar preparadas, como que nós precisamos estar treinadas para viver o algo novo, um tempo novo, uma história nova nas nossas vidas. Talvez você esteja pedindo até isso para Deus. Mas Deus, eu preciso viver uma nova história, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de coisas novas na minha vida. E aí a gente começa a pedir isso para Ele, a gente começa a desejar viver coisas novas. Mas nós estamos prontas? Nós estamos preparadas para esse novo? Quando esse novo chegar, nós vamos saber lidar com ele? Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com a mudança? Quando as coisas mudam, quando as coisas não estão mais do jeito que você quer e você fala, nossa, mas estava tão confortável, aqui eu sabia o que fazer. Nossa, quando era desse jeito eu sabia como fazer. E aí nós vamos olhando para algumas situações e falando, e agora? Como que eu vou fazer com essa situação nova? Então nós precisamos ter essa sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria nós não vamos encontrar na faculdade, essa sabedoria nós não vamos encontrar em cursos, essa sabedoria nós não vamos encontrar estudando, nós vamos encontrar obtendo de Deus. É aquele direcionamento que Deus dá para nós. É aquele discernimento, sabe aquele entendimento que ninguém vai poder te falar, mas você entende? Não, acho que é dessa forma que eu tenho que fazer. Aquela coisa da intuição, do sexto sentido, vamos dizer assim, que o Espírito Santo diz a palavra que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós temos a presença de Deus em nós, bom dia Josi, bom dia Dressa, bom dia. Quando nós temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo ele vai nos convencendo, vai nos direcionando, a gente começa a ter aquela percepção das coisas. Discernimento é isso, é você mesmo começar a compreender o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. Nós somos direcionados por Deus através dessa sabedoria que vem dele. Então hoje nós vamos falar sobre como enfrentar os processos, como enfrentar as fases, os níveis que Deus mesmo coloca as nossas vidas. Deus nos coloca diante de processos, de fases, para nós passarmos por elas, para nós sermos treinados e preparados sempre para algo maior que Ele tem para nós. Então se nós estamos aqui já há praticamente 4 meses, todas as terças-feiras, bom dia Cléo, bom dia, falando sobre como nos posicionar diante do novo, né? Aquela experiência nova que Deus vai te dar, aquela porta nova que Deus vai abrir, aquela novidade de vida que Deus tem para você, uma nova história. Deus é tão maravilhoso que primeiro Ele nos prepara para nós vivermos essa fase. Só que como que Ele nos prepara e como que nós estamos enfrentando esse treinamento? Os processos que nós vivemos são treinamentos. E como que nós estamos lidando com esse treino?
não é verdade? Vamos lá, eu quero ler com você 2 Reis. Se você tiver com a sua Bíblia, se você não tiver com a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta, anota, mas nós vamos ler 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Bom dia, Jana, bom dia. Eu amo as terças-feiras, porque eu começo o dia aqui com vocês, é tão bom, a gente aprende juntas, né? Nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo essa comunhão, essa unidade de aprendermos juntas sobre as direções que Deus tem para nós. Nas terças-feiras é muito bom estar aqui com vocês. 2 Reis, capítulo 4, pastora linda. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Deixa só eu tirar meu WhatsApp daqui, senão ele vai ficar pitando. 2 Reis, capítulo 4. Eu acredito que em algum momento você já ouviu sobre a história da viúva, né? Do milagre, da multiplicação do azeite. O que nós podemos aprender com essa história, trazer para nós como direção, conhecimento para nós enfrentarmos os processos, para nós vivermos uma vida de direção, né? de Deus nos dando a direção para onde ir, de como fazer. E a mulher, a viúva aqui, ela teve esse direcionamento de Deus na vida dela num momento muito difícil. O processo não é fácil, na verdade. Normalmente o processo vem trazendo algum desconforto, algum incômodo, te tirando de uma zona de conforto. O processo te tira de algo que você está acostumado a fazer. Porque quando nós temos o jeito certo de fazer as coisas, quando nós somos incomodados a ter que fazer diferente, a gente estranha, é desconfortável. Você sempre fez desse jeito e de repente vem alguma situação na sua vida que te faz olhar para isso e ver, e agora? Eu já estava acostumada a fazer desse jeito, agora vou ter que fazer desse. O processo sempre te faz sair deste lugar de conforto, dessa zona de comodismo, do piloto automático, daquilo que você faz repetidamente todos os dias. O processo são fases que você passa para ser preparado para algo novo. Então vamos lá? Como enfrentar o processo? Vamos aprender com a viúva, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Reis, Velho Testamento, tá? Capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, agora vende o azeite e pague as dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que nós podemos aprender? Bom dia, Simone. Bom dia, Cláudia. Bom dia. O que nós podemos aprender com a história da viúva? Dessa multiplicação desse azeite que nos traz algum direcionamento, algum conhecimento de como enfrentar o processo. Como tomar decisões? Como tomar decisões? Esse é o ponto-chave aí, gente. Se você estiver anotando, você não pode vir aqui de terça-feira para essa live sem um papel e uma caneta, hein? Como tomar decisões certas nos momentos difíceis? Como tomar decisões certas em tempos difíceis, nos momentos difíceis? Como tomar as decisões certas? Os processos, queridos, eles são necessários.
Os processos são necessários, são importantes para nós vivermos um novo tempo, para nós mudarmos de fase. Os processos são necessários, como eu falei no início, para nós sermos treinados para esse tempo novo, para esse algo novo, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Eu já falei aqui com vocês em alguns momentos, Deus sempre traz algo novo para nós. Um frescor novo, um ânimo novo, uma alegria nova, coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. E como nós precisamos estar diante do novo? Como tomar decisões nos tempos difíceis? Porque os processos, como eu falei aqui, não é fácil. Não é fácil a gente passar pelo processo, porque o processo muitas vezes dói, o processo muitas vezes te tira de uma zona de conforto, o processo muitas vezes assusta. E como nós tomamos decisões certas? Esta mulher, o que eu aprendo com ela, nós vamos aprender com a mulher hoje, com a viúva. No versículo 1 diz que essa mulher perdeu o marido. Ela tinha 2 filhos e o marido morreu. Só que esse marido, ele era servo de Deus, ele servia a Deus, ele estava sempre ali na casa de Deus, aprendendo sobre Deus. Mas, em algum momento, ele teve um comportamento que o levou a ser um homem endividado. Então aqui a gente já pode aprender algo, que há comportamentos que nós temos, há atitudes, há ações que nós temos, que nos leva a enfrentar o processo de uma forma mais dolorosa. Deus não nos quer nos ver sofrer. Deus não quer que você sofra. Deus quer ver você superando. Deus quer ver você alcançando outros níveis, você alcançando as coisas novas que Ele tem para você. Então Ele não te quer sofrer. Então Ele coloca processos nas nossas vidas, Ele nos coloca diante de treinamentos para nós sermos preparados. Mas muitas vezes nós estamos no meio da caminhada tendo comportamentos, tendo atitudes que não vai dar certo, são atitudes erradas, comportamentos que não estão alinhados com vamos dizer assim, com o que Deus quer para nós. E isso causa para nós o quê? Consequências. Então, primeiramente aqui, o que aprender com o marido da viúva que morreu? Ele era um homem que temia Deus. Ele tinha uma família, mas em algum momento ele falhou aí financeiramente e se endividou. E sempre vai ter alguém próximo de nós que vai vai sofrer as consequências das nossas atitudes erradas, dos frutos das sementes que nós plantamos de forma errada. Alguém um dia vai colher. Nós que somos mães, nós que temos pessoas que dependem de nós, nossos filhos, ou até pais, alguém que depende de você. Nós temos que tomar muito cuidado da forma que plantamos as coisas, porque em algum momento pode não ser você que colhe, mas a sua descendência pode colher. Então nós temos que ter muito cuidado com os comportamentos, com as atitudes que nós temos hoje. Pode não ser você colher esses frutos desses comportamentos errados, mas alguém pode colher. E aqui foi isso que aconteceu. A viúva, essa mulher que tinha um marido, seus 2 filhos, ele morreu. Só que ele morreu, diz aqui, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora um credor que está querendo levar meus filhos como escravo. O comportamento desse homem gerou uma consequência para sua família. Primeiramente aqui nós vamos já aprender aqui, E essa mulher, aqui é o ponto também que nós vamos aprender com ela. Ela se viu diante de uma dívida, de um credor batendo na sua porta, cobrando essa dívida e dizendo: se você não tem dinheiro, se você não me pagar, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos. O que você faz nos momentos difíceis? Qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento diante dos momentos difíceis? Como que você lida com o momento de pressão? Com o momento que você é confrontado, que você é colocado diante de um gigante? Nós aprendemos com Davi, quando ele foi colocado diante do Golias, lembra? Qual foi a forma que ele se posicionou? Ele enfrentou o gigante. Mas aqui, como que essa mulher lidou com esse problema de um credor à sua porta falando que ia levar os seus filhos como escravo? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje?
Nós precisamos aprender a quem recorrer nos momentos difíceis, a quem recorrer no momento do desespero. Quem que você tem procurado nos momentos mais difíceis da sua vida? No meio do processo, você sabe que é um processo que você está enfrentando, que é um treinamento de Deus, que nós estamos aqui nessas lives, nós sabemos que nós somos colocados diante de treinamentos. Primeiro, quem que você recorre? Quem que você vai pedir ajuda? Essa mulher diz a palavra aqui que ela foi ao profeta. Este profeta que conhecia o marido dela e ela falou, o meu marido temia o Senhor e ele morreu. Agora tem um credor batendo à minha porta, quer levar os meus filhos. Ela recorreu ao homem de Deus, ela recorreu ao profeta, ela recorreu a alguém que poderia trazer para ela um direcionamento, um consolo, uma palavra de Deus. E muitas vezes nós recorremos a pessoas que não agregam nada na nossa vida, que não agregam nada, que não tem conteúdo nenhum, que não tem conhecimento sobre Deus, e nós recorremos a essas pessoas, falamos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e muitas vezes estamos abrindo nossa vida, abrindo os nossos problemas para pessoas que não estão prontas e nem preparadas para te ouvir e nem te ajudar. Então, primeiro ponto, como enfrentar o processo? Quem que você recorre no meio da dificuldade do processo? Quem que você procura quando você precisa tomar uma decisão, você precisa de uma direção aí no meio dessa fase do processo que você está passando? Quem são as pessoas que você recorre? A mulher, a viúva, recorreu ao profeta, ao homem de Deus, porque ela sabia que ele poderia falar algo que viesse da parte de Deus para ela. Então ela recorreu ao profeta. E muitas vezes nós estamos procurando lugares e pessoas que não podem falar nada que nos dê direção. Quem são as pessoas que você procura? Essas pessoas te dão direção? Essas pessoas te dão conselhos que vêm de Deus? Temos que ter essa percepção. A gente aprende a lidar com os nossos problemas também, contando com quem a gente fala, com quem a gente conversa. Segundo ponto, com quem recorrer? O lugar, qual é o lugar? Quem é a pessoa que você procura? E depois diz aqui que o profeta perguntou para ela: como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Quantas vezes nós queremos as coisas prontas? A gente quer a solução pronta, a gente quer a resposta pronta, a gente quer que a pessoa resolva o nosso problema assim, uma varinha mágica. Não, eu tenho que resolver isso hoje, eu preciso que isso seja resolvido hoje. Mas nós não entendemos que muitas vezes nós temos que ter atitudes e comportamentos partidos de nós para que as coisas mudem. Às vezes você está esperando que só o seu marido tome uma atitude, que só os seus pais tomem uma atitude, que alguém faça por você o que você precisa fazer. Porque o profeta, ele poderia ter falado assim, não, deixa eu, chama esse credor aqui, eu vou falar com ele. Deixa eu falar com esse credor. Imagina, está falando para levar os seus filhos de homem para homem, eu vou conversar com ele. Não. Eliseu fez o quê? O que você tem em casa? Imagine você, que o seu marido morreu, você passando necessidade, o credor batendo na sua porta, falando que vai levar os seus filhos como escravo, e a pessoa que você procura para te ajudar te faz uma pergunta que: o que você tem em casa? Na hora te dá aquele sentimento aqui. Você está perguntando o que eu tenho em casa? Se eu estou aqui é porque eu estou passando dificuldade, né? A gente quer as coisas prontas. Olha a pergunta do profeta. E aí ela responde: a tua serva não tem nada. Eu só tenho ali uma vasilha de azeite, um pouco de azeite, uma vasilha e um pouco de azeite. Olha só como que é o processo. O processo é treino. O processo você tem que ter raciocínio, você tem que saber como lidar, você tem que ser sábio. Você precisa buscar a sabedoria de Deus, como eu falei no início aqui hoje. A sabedoria que vem de Deus não é a que você vai obter na faculdade, que você vai obter num curso, numa imersão, numa mentoria. A sabedoria que vem de Deus você vai obter através dele. A sabedoria que vem de Deus é ele quem te dá. Muitas vezes nós estamos procurando ser pessoas sábias. Sábias, eu falo, aquela sabedoria que te dá discernimento, que te dá entendimento sobre as coisas, em lugares que você só vai alcançar o que é palpável. Mas a sabedoria de Deus você só adquire no seu relacionamento com ele. Você precisa se relacionar com Deus, você precisa servir a Deus, você precisa estar em conexão com ele, você precisa orar.
Você precisa meditar na palavra. Meditar não é só ler. Você precisa estar próximo de Deus para obter essa sabedoria que tem dele. E essa mulher responde: não tenho nada, só um pouco de azeite. Aí pensa, aí Eliseu fala para ela fazer o quê? Ir no banco pedir um empréstimo? Pediu um empréstimo lá para alguém que tinha condições de dar esse dinheiro para ela? Ele poderia dar esse dinheiro para ela, emprestar esse dinheiro para ela. Que às vezes é isso que a gente faz, a gente quer o caminho mais fácil, não é? Às vezes a gente quer a resposta fácil. Mas Eliseu desafia ela e fala para ela o quê? Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Faz sentido? Faria sentido para você, querida? Faria sentido para você? Você está passando por dificuldade, seu marido morreu, o credor bateu na sua porta, querendo levar os seus filhos, e alguém falar para você, vá ainda na casa dos seus vizinhos. Pensa, vá bater na porta dos seus vizinhos, pegue vasilhas e muitas. Faria sentido para você isso? Às vezes no meio do processo nós estamos sendo impulsionadas, nos dando o direcionamento para nós fazermos coisas que nós não queremos fazer e que não faz sentido no nosso entendimento. Mas Deus, Ele é um Deus que trabalha de maneira que nós não entendemos, mas a maneira que Ele trabalha é perfeita. A maneira que Deus trabalha é a maneira do milagre. É a maneira que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela fez o quê? Você está anotando aí? Ela obedeceu. Ela não questionou. Ela não murmurou. Ela não ficou reclamando com as pessoas. Você pensou? Eu fui lá no profeta, falei a situação que eu estou passando. Ele mandou eu bater nos vizinhos e pedir vasilhas. Faz sentido isso? Quantas vezes nós vamos murmurar, reclamar? Ela não fez isso, ela obedeceu. Por quê? Primeiro ela recorreu a uma pessoa que poderia dar um direcionamento de Deus e ela tinha fé de que o direcionamento de Deus viria até ela. Então a partir do momento que ela ouviu um direcionamento totalmente descabido, nada a ver, ela foi e fez, ela obedeceu. Então no processo que nós estamos passando, a gente precisa entender que vai ter situações, que vão acontecer coisas nas nossas vidas, que nós vamos ter que ter comportamentos, atitudes que não vai fazer sentido hoje, você vai entender depois. Então olha só, o que acontece? Depois disso ela foi embora, ela fez o que o profeta falou para ela, fechou-se dentro da casa dela, pegou essas vasilhas e começou a encher. Eu quero falar sobre um ponto aqui. Essa mulher, ela deveria ser uma mulher bem posicionada emocionalmente, as pessoas deviam gostar dela. Por quê? Pensa, você bater na casa dos seus vizinhos pedindo vasilha, hoje, como que você é emocionalmente? Como que você é no meio das pessoas? Você é querida? Você é uma pessoa que as pessoas gostam de conversar? Isso faz muita diferença nas nossas vidas. Nós temos que ter comportamentos, implantar comportamentos que quando nós precisarmos de ajuda, nós venhamos ter pessoas que nos ajudem, que nos apoiem. Pensa que terrível que é você um dia passar por um momento difícil, você não ter a quem pedir ajuda, não ter com quem conversar, porque você não é uma pessoa agradável. Olha um ponto aqui para nós pensarmos. Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que eu semeio, que eu planto coisas boas na vida das pessoas para eu colher isso um dia. Porque a partir do momento que o profeta falou para a viúva, vai, bate na casa dos vizinhos e pede vasilhas, ela poderia pensar, meu Deus, mas como que eu vou pedir vasilha para esse vizinho que eu não olho na cara, para esse vizinho que eu não converso? Tá vendo como chega um momento que nós colhemos aquilo que plantamos? Então nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós nos comportamos diante das pessoas. Tem pessoas que enfrentam o processo de forma muito difícil e dolorosa porque elas não têm pessoas por perto. Elas não conseguem ter uma rede de apoio. Elas não têm para quem pedir ajuda porque elas sempre plantaram rispidez, impulsividade, falavam o que pensava, feria pessoas. E no momento em que ela precisa, ela não consegue ter pessoas que a abracem nesse momento. Então, se nós estamos sendo essa pessoa, nós temos que mudar esse comportamento. Pode chegar um momento que nós vamos precisar bater na porta dos vizinhos e pedir vasilhas. Então, a gente precisa pensar nisso. E essa mulher pediu vasilhas
E foram tantas vasilhas, e diz a palavra que o milagre começou a acontecer aí. O milagre, o resultado do processo que ela precisava passar, que foi a morte do marido, que foi ter um credor batendo na porta dela, sendo ameaçada de levar os filhos dela, todo esse processo de dor, de desespero, de passar necessidade. Pensa, seus filhos sendo ameaçados de alguém levar seus filhos. Esse processo que ela enfrentou de forma sábia e corajosa. E por esse comportamento de sabedoria e de coragem, ela colheu o resultado de milagre. Foi esse o resultado do comportamento da viúva mediante a um processo muito difícil que ela enfrentou. Ela estava diante de um processo de dor, um processo que estava causando nela um desespero, eu imagino, uma angústia, porque além do marido que era o suporte, o marido que era o provedor, o marido era o provedor da casa, o marido morreu. E além do marido morrer, ela ficou com a dívida. E além da dívida, ela teve que lidar ainda com alguém cobrando e ameaçando levar os seus filhos. Olha que processo essa viúva estava passando. Qual é o processo que você está passando hoje? Qual é o momento difícil que você está passando hoje? Agora a minha segunda pergunta é: como que você está enfrentando esse processo? Quais têm sido os seus comportamentos mediante esse processo? Como que você está lidando com as decisões que você precisa tomar em meio ao processo? Como que você está lidando com as pessoas em meio a este processo? Como que você está enfrentando esse processo? Então nós podemos aprender hoje com a viúva. Por isso que nós estamos falando sobre ela hoje, porque ela passou de forma sábia e corajosa este processo. Ela teve a sabedoria de procurar a pessoa certa. Ela foi até o profeta, um homem de Deus, a quem poderia dar um direcionamento de Deus para ela. Às vezes a gente quer respostas, a gente quer procurar solução para as nossas vidas aonde não tem Deus, aonde não vai ser Deus que vai te falar com você. Então, para quem que você tem buscado ajuda? Quem que você tem recorrido no meio do processo nos dias difíceis? Primeiro ponto. Segundo ponto, obedecer. Obedecer à vontade e à voz de Deus. Deus está te dando um direcionamento. Você tem obedecido ou você tem ainda reclamado e murmurado? A mulher não reclamou quando veio a ordem e a direção para ela. Vá, bata nos vizinhos, peça vasilhas. Ela reclamou? Ela falou: profeta, isso é um absurdo. Eu vou pedir vasilhas nos meus vizinhos. O que isso vai mudar a minha vida? Porque ela não entendia que essa era a atitude que ia gerar um milagre na vida dela. Esse é o ponto. Você está anotando? Estou dando muitas chaves aqui hoje para você. Atitudes que geram milagre. Atitudes, comportamentos que geram milagres. Você está tendo atitudes e comportamentos que geram milagres na sua vida? Milagres em meio ao processo? Essa mulher foi lá, pegou as vasilhas e fez exatamente como o profeta direcionou. O profeta direcionou essa mulher a ter comportamentos e atitudes que gerariam milagre. E você às vezes está querendo um milagre pronto, que caia do céu assim, pá, a resposta, a solução para os seus problemas. Mas muitas vezes o processo está treinando você e causando em você exatamente o despertar de uma atitude e de um comportamento que vai gerar sucesso, que vai gerar milagre na sua vida. E essa mulher obedeceu. Ela fez exatamente, a viúva fez exatamente como Deus direcionou através do profeta, que foi quem ela recorreu. E ela começou a despejar azeite. Ela poderia falar assim: nossa, que absurdo, o profeta mandou eu ficar jogando azeite, nem azeite eu tenho, eu só tenho um pouco de azeite. Imagine, quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos com a direção, nós estamos com a solução, nós estamos sendo direcionados ao que fazer. Tem pessoas dizendo para nós, de pessoas de Deus, falando o que a gente tem que fazer. Deus está falando conosco diretamente e nós estamos, mas como que isso vai acontecer? E a gente murmura e a gente reclama. Porque pensa essa mulher com um monte de vasilha na sua casa, vazia. Só que o pote que ela tinha de azeite só tinha um pouco. Imagina, quantas vezes a gente é assim? Imagina, como que eu vou colocar todo esse azeite nesse monte de vasilha? É loucura isso. Imagina, o profeta está achando que eu sou o quê? Está brincando com a minha dor? Não,
ela simplesmente, olha só a atitude e o comportamento que gerou um milagre na vida desta viúva. A obediência, a fé. Ela sabia que aquela direção estava vindo de Deus para ela, e ela pegou aquela vasilha que tinha um pouquinho de azeite. Isso é muito direção de Deus, e a gente entender o que Deus está falando para nós. Como enfrentar o processo com fé, sabedoria, com coragem, com obediência. E aí ela começou. Primeira vasilha, cheia. Segunda vasilha, cheia. Terceira vasilha, cheia. E ali o milagre foi sendo gerado. Deus foi realizando o impossível, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Primeiramente, Ele nos coloca diante de processos para nós sermos treinados, e Ele nos dá direção que às vezes você acha que é loucura, que não tem como, que é impossível. Imagina eu fazer isso, imagina eu ir até essa pessoa, imagina, e você não acredita, você não crê. Isso impede o milagre de acontecer. Mas esta mulher foi, e essas vasilhas sendo cheias, e cheias, e cheias, e cheias, e cheias. E quando estavam todas já cheias, ela gritou para o filho: traz mais vasilhas, traz mais vasilhas. E o filho grita: as vasilhas acabaram. E quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Ou seja, o milagre já havia acontecido, era o suficiente. Deus, Ele sabe exatamente até onde você pode ir, e Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa. Deus nunca vai deixar você sofrendo. Vai doer, vai ter um momento difícil no meio do processo, vai trazer desconforto, mas Deus não vai deixar você sofrendo pro resto da vida. É um processo, e não é que Deus quer te ver sofrer, Deus quer te preparar. E às vezes o preparo precisa ser de dor, porque você cria resistência. Aquilo que você sente dor, você resiste. Quando você resiste, você supera. Então você criou uma resistência àquilo. Então Deus está preparando as nossas vidas em meio ao processo para nós sermos resistentes ainda ao que há de vir, que pode ser mais forte, pode ser mais pesado as lutas e as dificuldades. Então Deus te prepara. E olha só o que diz aqui. Versículo 5. Depois, 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. E o filho respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo a quem? Ao homem de Deus, que lhe disse: agora vá, vende o azeite e pague suas dívidas. Será que ela imaginava que aquele azeite todo naquelas vasilhas era a solução para ela? Que aquele azeite ela ia vender e ia trazer dinheiro e pagar a dívida? Eu tenho certeza que ela, no momento em que ela começou a colocar azeite nas vasilhas, ela não tinha essa percepção. Mas a direção de Deus para ela foi exatamente sobre uma atitude, um comportamento que geraria a provisão para o problema que ela estava naquele momento, que era o pagamento das dívidas. Então muitas vezes nós não entendemos o processo, não entendemos a dor, não entendemos o incômodo, né? O que está incomodando, nós não entendemos hoje. Mas Deus sempre tem um propósito. Debaixo da terra, aqui nesta terra, tudo há um propósito de Deus. E até a dor, a fase difícil do processo, a questão é como você está enfrentando o processo. Você está sendo uma mulher sábia, um homem sábio? Você está buscando a sabedoria de Deus? Você está procurando as pessoas certas? Você está contando e pedindo ajuda, contando seus problemas para as pessoas certas? Pessoas de Deus, pessoas que podem te auxiliar? Você está ouvindo o que Deus está te dando de direção? Você está entendendo o que Deus está pedindo para você? Está obedecendo? E você está contando aquilo que aconteceu na sua vida para a pessoa certa? Esse é o terceiro ponto para nós encerrarmos aqui. Diz aqui que ela foi e contou tudo à vizinha. Ela foi e contou tudo para a amiga. Ela foi e contou tudo para quem? Para o homem de Deus. Ela foi e contou o que havia acontecido. E aí o homem de Deus deu a próxima direção. Tá vendo como que não vem pronto? Muitas vezes o manual não está pronto. Você precisa continuar tendo atitudes, comportamentos para ouvir e chegar no final. Porque ela viu aquelas vasilhas cheias e não tinha resposta. O profeta não falou para ela: vá, pega as vasilhas, enche de azeite e quando elas estiverem cheias, vende e paga a dívida.
Foi assim? Veio pronto? Veio pronto? Qual seria o comportamento que iria acontecer em meio ao processo? Não. Precisou ela obedecer, precisou ela ser resiliente, precisou ela ter sabedoria, sem ter o processo pronto. Então, às vezes a gente quer tudo muito pronto. Deus, fala o que eu tenho que fazer e o que vai acontecer no final. Eu preciso saber. A gente quer tudo pronto, né? Mas não. Ela viu as vasilhas cheias e foi e falou para o profeta. Falou, profeta, as vasilhas estão lá cheias de azeite. E agora? Aí veio o direcionamento, aí veio o decreto final, aí veio o milagre, exatamente o que ela precisava. Porque o que a viúva precisava, nós já vamos encerrar. As nossas lives aqui, 40 minutos é muito pouco tempo. Mas o que ela precisava não era vasilha cheia de azeite. Às vezes o que está gerando na sua vida, você está olhando e falando, mas não é isso que eu preciso. Mas o que está sendo gerado na sua vida é para poder trazer o milagre. O que ela precisava era de dinheiro. A viúva precisava de dinheiro. O credor estava batendo na porta, ameaçando levar o filho. Ela não precisava de azeite, de vasilhas com azeite. Entende o processo? Ela precisava de dinheiro. Mas ela obedeceu e enfrentou o processo de ir lá, bater na casa dos vizinhos, pedir vasilha para os vizinhos. Imagine os vizinhos tendo que pedir. Ela precisou pedir. Ir para casa, ficar enchendo um monte de vasilha de azeite. Olha o processo. Mas esse processo, esse comportamento, essa atitude de obediência gerou o milagre. Porque quando ela foi até o profeta, aí veio a direção final. Agora vá. A resposta que ela precisava veio no final. Agora vá, pegue todo esse azeite, venda e pegue esse dinheiro, pague as dívidas. E olha como Deus faz a obra por completo. Deus faz a obra por completo. E Ele diz, você e seus filhos vão poder viver do que sobrar. Deus é um Deus que faz a obra completa. Deus é um Deus que não faz as coisas pela metade. Então, suporte o processo. Tá doendo, tá difícil, suporte o processo. Tenha a sabedoria de Deus, sabe? Obedeça às direções que Deus está te dando. Não é fácil, tá doendo, eu sei. Dói. O processo gera dor muitas vezes, gera desconforto, mas Deus, Ele não está permitindo esse processo para te ver lá no final sofrendo. Deus está permitindo esse processo para você alcançar o milagre que Ele já tem pronto. E Deus é tão maravilhoso porque olha o final, o que acontece com essa mulher. Ela só queria pagar as dívidas para que os seus filhos não fossem levados. Mas Deus foi tão maravilhoso que Deus permitiu que ela tivesse o dinheiro, pagasse as dívidas e ainda vivesse com os seus filhos de forma digna. Porque o provedor era o marido. O que essa mulher ia fazer? Como que essa mulher ia sustentar os seus filhos? Então nós precisamos entender, querida, nós precisamos entender o processo. Deus está te dando sabedoria, Ele está te dando direção, obedeça. Mude sua forma de agir, mude seus comportamentos, mude o seu palavreado. Tem pessoas que só murmuram, tem pessoas que só reclamam. Você precisa viver a direção de Deus. Deus tem um milagre lá no final, é lá no final onde você não está vendo. E o que você não está vendo, você só vai acessar pela fé. Que a fé que nós temos que ter não é pelo que vemos, é pelo que cremos. Então suporte o processo, aprenda com a viúva hoje. Olha só o processo que a viúva passou, mas ela fez exatamente o que ela precisava fazer, que foi direção de Deus na vida dela. Amém? Eu já vou encerrar e nós vamos orar. Eu quero orar por você, porque talvez está doendo, né? Está difícil o processo, você está tendo momentos de noites de choro, noites de lágrimas, porque você não está vendo ainda o milagre. Mas confia, Deus é um Deus que faz a obra por completo. Mas o milagre vai ser gerado. É você quem gera o milagre. Você sabia que é você que gera? Quem aqui é mãe? Você gerou os seus filhos. Foi gerado dentro de você. Causou desconforto, enjoo, não é verdade? Às vezes a gestação não é tão tranquila, não é perfeita, mas você está gerando. Você está dentro de você e o milagre está sendo gerado dentro de você e muitas vezes está trazendo desconforto, dor, enjoo, mal-estar. Não está sendo mil maravilhas, mas está sendo gerado dentro de você.
E Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar o seu esforço, a sua obediência em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus que traz para nós direção. O Senhor é um Deus que traz conforto, que traz consolo, que traz refrigério, que traz alegria em meio às tristezas. O Senhor é um Deus que nos levanta. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nesta manhã, nesta terça-feira, aonde os Teus filhos estiverem agora. Pai, talvez está sendo com dor, com lágrimas, o choro está durando a noite inteira, porque, Pai querido, está doendo, está desconfortável, mas nós sabemos que o processo é o Senhor nos treinando, é o Senhor nos preparando, é o Senhor nos aperfeiçoando para o milagre que está sendo gerado em nós. Pai querido, nos dá sabedoria, meu Deus, nos dá direção, nos mostra os lugares, as pessoas, o que fazer, onde ir, com quem falar. Não queremos mais errar, não queremos mais meter os pés pelas mãos, não queremos ser pessoas impulsivas, pessoas que tomam atitude sem pensar, mas nós queremos ser mulheres e homens sábios, Pai querido, direcionados pelo Senhor. Dai, Pai querido, a direção a nós, nos ensina, Pai, nos capacita para nós tomarmos atitudes e termos comportamentos que nos façam chegar ao milagre, que gerem em nós resultados de milagres, porque nós sabemos que o milagre nós só alcançamos com o Senhor, porque o Deus de milagres é o Senhor. O Senhor é um Deus do impossível, e nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa casa, Pai, a nossa família, as nossas necessidades, Pai. Nós colocamos a nossa empresa, nós colocamos o nosso trabalho, nós colocamos tudo o que nós temos nas Tuas mãos e cremos que o Senhor fará milagres, que o Senhor irá realizar o impossível, mas que sabemos que será através de nós e também em nós que o Senhor irá fazer o milagre acontecer. Abençoa esta terça-feira, Pai. Abençoa este dia, que os Teus filhos estejam sendo abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nesta terça-feira. Vamos hoje ter atitudes e comportamentos que geram milagres. Seja com quem você vai falar, a atitude que você vai ter, que o Senhor te dê direção em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de milagres e esse milagre está sendo gerado dentro de você. Vai chegar a hora que você vai dar a luz a este milagre, vai chegar a hora que você vai pegar este milagre e vai falar: foi Deus que me deu, foi gerado na dor, foi gerado na dificuldade, foi gerado em meio ao processo que não foi fácil, mas o Senhor te entregou. Ele vai te entregar o milagre em nome de Jesus. Amém, Kátia, amém. Deus, Ele é um Deus presente, Ele se faz presente aonde Ele é buscado, aonde é clamado. E nestas manhãs de terça-feira, a palavra de Deus nos dá direção. Amém, queridas? Deus abençoe, um abraço bem forte, um beijo no seu coração. E vamos tomar o nosso café da manhã. Já tomou seu cafezinho? Vamos lá, vamos vencer mais um dia em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, até a próxima terça-feira, às 7h27. Deus te abençoe.